Não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Olha que coisa extraordinária. Aqui Jesus nos ensina que toda ação tem uma reação. E aqui ele nos dá uns princípios para que nós possamos viver da melhor forma nesta terra. Quanto mais eu julgo, isso significa que menos próximo de mim mesmo, de quem eu sou, de me perceber, eu estou. Eu estou mais olhando o outro do que as minhas atitudes, os meus gestos, o meu modo de falar e de pensar. E isso implica que eu também estou distante dessa comunhão com Deus. Porque o amor de Deus, ele é tão extraordinário que ele trabalha na nossa alma, ele nos cura, ele nos liberta. Porque a palavra do Senhor diz assim: ame ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, com todo o seu entendimento. E assim você poderá amar o seu próximo como a ti mesmo. E quando nós nos amamos e nós fazemos uma autoanálise da nossa vida, que é como a palavra de Deus diz, examine-se o homem a si mesmo. E aí a gente pode perceber como nós somos pecadores, como nós temos falhas, como nós temos defeitos. E assim nós podemos olhar com misericórdia o defeito e a falha do irmão. Quando eu começo a entender que eu sou um pecador e eu preciso de perdão, e aí eu me arrependo. Isso é tão extraordinário porque a palavra de Deus, ela é muito libertadora. Ela está nos ensinando a você parar de olhar o outro sem primeiro olhar para você mesmo. Porque não é que Jesus está dizendo que a gente não pode julgar em nada, mas que nós venhamos julgar com um olhar de misericórdia. O mesmo olhar que eu e você gostaríamos que nos olhassem, como diz no capítulo 7 de Mateus, versículo 12, né? Faça ao outro aquilo que você gostaria também de receber da mesma forma. É por isso que essa ação e reação, ela tem a mesma medida. Jesus diz: olha, cuidado. Olha, cuidado com o que você está fazendo. Esse seu julgamento, ele é com justiça ou ele é com misericórdia? Porque da mesma forma que você julga o seu irmão, eu também vou te julgar. Você vai usar de misericórdia ou você vai usar de justiça? E aí é uma reflexão para nós fazermos. Por que a gente ainda continua julgando? A gente tem tanta facilidade para julgar o outro. E nesse nosso julgamento já vem uma condenação. Nós temos tanta facilidade de condenar, de julgar e uma dificuldade de perdoar. Mas quando nós olhamos para nós mesmos, nós não queremos ser julgados, nós não queremos ser condenados e muito menos deixados de ser perdoados. Então, é isso que Jesus está chamando a atenção dos discípulos. Faça para o seu irmão aquilo que você gostaria de receber. Você gostaria de receber perdão? Então perdoe. Você gostaria de não ser julgado dessa forma rígida, cruel, na sua medida, no seu jeito, nos seus padrões, através desses seus conhecimentos? Ou você gostaria de ser julgado pela misericórdia, pelo amor, no qual te restauraria? É isso que Jesus está fazendo os discípulos refletirem. É isso que Jesus me fez refletir esses dias. Como tem sido o meu olhar de julgar as pessoas quando eu vou julgar? É um olhar de justiça própria ou é um olhar de misericórdia? A mesma misericórdia que Jesus teve comigo. É por isso que no Pai Nosso, né, Jesus ensina: olha, Senhor, perdoa as minhas dívidas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu também tenho perdoado as ofensas e as dívidas daqueles que têm me ofendido. É isso que ele quer ensinar para mim e para você. Faça ao outro aquilo que você gostaria de receber. Isso significa que quando nós não estamos nessa mesma visão, com essa mesma percepção de Cristo, em relação ao julgamento, em relação ao perdão, em relação à condenação, é porque nós estamos meio que afastados deste amor de Deus. Porque o amor de Deus, ele desenvolve dentro de nós e nos faz nos movimentar em perdão. Porque nós entendemos o quanto nós
Precisamos do perdão de Deus, da misericórdia de Deus, desta graça, desse favor imerecido do Senhor. Então, quando eu olho para mim e vejo que eu necessito desesperadamente disso tudo, de uma transformação, que ainda existem coisas na minha vida que precisam ser restauradas, que precisam de libertação, quando olho isso para mim e eu vejo o meu irmão, e eu entendo, porque de repente eu já recebi esse perdão, eu já me arrependi, eu já estou em outro processo. E quando eu olho para esse meu irmão, se eu olhar com o mesmo amor que Jesus olhou para mim no dia que eu falei, Senhor, tem misericórdia de mim, se eu olhar para esse irmão, eu vou saber como tirar o cisco do seu olho, porque primeiro eu tirei a viga dos meus olhos, eu tirei a trave dos meus olhos que me deixava cega. Por isso que Jesus disse, como pode um cego guiar outro cego no mesmo caminho? Porque muitas vezes nós estamos cegos para os nossos pecados, para as nossas debilidades, para as nossas fraquezas, e nós estamos querendo enxergar o pecado e a fraqueza do irmão sem primeiro fazer esta autoanálise. Então aí nós somos cruéis, porque nós deixamos de olhar o que está dentro de nós para olharmos o que está fora de nós na vida do nosso irmão. E muitas vezes aquilo que nós discernimos como a vida do outro talvez seja o reflexo da nossa própria vida, do nosso próprio pecado, do nosso próprio fracasso que nós estamos olhando na vida do outro, mas nós não temos coragem de olhar para nós mesmos e reconhecermos o quanto nós somos pobres, cegos e nus e necessitamos da misericórdia, da graça e do perdão de Deus. Quando eu reconheço isso, aí sim, quando eu for julgar o meu irmão, eu vou julgar com misericórdia, porque eu sei que o que ele está passando não é fácil e que meu desejo é que ele seja restaurado, liberto, transformado e não destruído, nem condenado, nem liquidado, vamos assim dizer. Mas o Senhor nos chamou para sermos restauradores de brechas. O Senhor nos chamou para trazermos essa palavra de vida ao nosso próximo, a mesma palavra que me curou, a mesma palavra que me restaurou, que eu possa ser essa porta-voz, que você possa ser esse porta-voz da mesma misericórdia que o Senhor esteve com você, que você possa também dar misericórdia. Receber e doar. É por isso que ele diz, quando você recebe este meu amor, você consegue transmiti-lo da mesma forma que você recebeu, porque você entendeu. É a mesma situação daquela mulher pecadora. Jesus falou para Simão, lá em Lucas, no capítulo 7, quando Simão diz, essa mulher pecadora, se Jesus soubesse quem ela era, ele não deixaria, nem permitiria que ela tocasse nele, porque ele é um profeta. Isso é, se ele é realmente um profeta. Simão julgou a mulher pecadora e ainda julgou a atitude de Jesus, porque era isso que os fariseus faziam com tanta facilidade. E é por isso que Jesus está ensinando os seus discípulos a não serem esses julgadores que não se observam, que não olham para dentro deles mesmos, que não fazem uma autorreflexão nas suas próprias vidas para enxergar quão pecadores eles são. Porque se Simão tivesse enxergado o quão pecador ele era, ele ia ter misericórdia daquela mulher e ia falar assim, Jesus é muito misericordioso, olha que amor, como essa mulher se rende aos pés de Jesus. Mas quando nós ainda estamos cegos para os nossos próprios pecados, para as nossas próprias fraquezas, nós sempre iremos condenar o outro com muita justiça, com muita força, com muita intensidade, com uma medida bem pesada. E é isso que Jesus nos alerta, cuidado com aquilo que você faz, porque na mesma medida que você medir, você vai ser medido, recalcado, sacudido, com a mesma intensidade. E aí Jesus chama Simão e fala assim, Simão, você sabe por quê que você não entende este ato desta mulher? É porque você acha que não tem muito pecado. Ela não, ela se acha com muito pecado e ela se sente tão pecadora. E quanto mais pecados são perdoados, mais se ama. Então, quanto mais eu julgo sem amor, menos eu me sinto um transgressor. Quando eu julgo sem misericórdia, eu me acho melhor do que o outro. E diante do Senhor, Deus é quem nos julga, Deus é que conhece o coração de cada um, conhece a história de cada um, conhece o desejo, conhece o íntimo de cada pessoa. Então que nós venhamos
fazer isso em misericórdia, em amor, porque quanto mais amor, isso significa que eu estou mais perto de Cristo e Cristo está desenvolvendo esse amor e eu estou refletindo isso na vida das pessoas. Que Deus abençoe o nosso dia e que nós possamos ter a mesma medida recalcada e sacudida do não julgamento, da não condenação e do perdão. Perdoe. O perdão é libertador, porque o perdão nos livra do julgamento, nos livra da condenação e nos faz ser misericordiosos. Porque quando eu recebo o perdão, eu sei o significado do perdão quando eu observo quem eu era e agora quem eu sou. E quando eu olho o meu irmão, eu vejo que ainda há esperança para a vida dele, que ainda há restauração para a vida dele. E eu quero ser esse canal de vida e não de morte na vida do meu próximo. Que Deus nos abençoe com essa palavra, que nós venhamos refletir qual tem sido o nosso olhar, de justiça ou de misericórdia. Que Deus abençoe o seu